Olá, alunos do 9º ano, tudo bem? Sou a professora Elaine e hoje, juntamente com a professora Andreia, nós vamos fazer aí a correção da AAP. Ok? Vamos fazer alguns comentários, dar algumas dicas de como vocês podem resolver essas questões. É claro que vocês já realizaram, mas nas próximas provas que vocês forem fazer já tem aí algumas dicas, ok? Então, a professora Andreia também comentou no outro vídeo que há vários modelos da AP, tá? Então pode ser que este que nós estejamos aí, que nós estamos corrigindo, vocês não tenham feito, tá? Mas vocês podem conversar com o professor de vocês e as habilidades são as mesmas, tá? Só as correções aí que vão mudar, tá bom? Vamos lá então para a primeira questão. Então nós temos aí uma tirinha do Garfield. Vamos lá ler. Então tem aí, ó. Importante, né? Nas tirinhas sempre observar aí o uso da linguagem verbal e não verbal. Como é que elas se complementam, ok? Então, eu colei sem querer minha cara nessa folha de papel. Lamentável. Deixa eu consertar. Por que eu não tô feliz? Ah, tá sim. Então a gente tem aí o abusado do Garfield, né? Com esse estilo dele aí bem ácido, digamos assim, né, Andreia? É. E lembrando, né, Elaine, que o Garfield, a fala dele, na verdade, o balão dele é sempre um pensamento. Isso, né? Perfeito. Sempre um pensamento. Isso também é legal da gente falar. O dono do Garfield é o John. Isso. Tá? Só para deixar, porque não foi em nenhum momento mencionado, mas porque daqui a pouco nós vamos fazer a correção de uma outra tirinha que também aparece o Garfield. Isso, tá bom? Isso mesmo. E aí, ó, observem a expressão facial do Garfield, né? Como é que ele está aí nos dois primeiros quadrinhos e no último, um leve sorrisinho, né? Com esse olhar dele, ó, o olhar permanece o mesmo. É mesmo. Mas esse sorrisinho, após a ação de desenhar no papel que está aí na face do John. Então, olhem aí quantas informações nós já temos, ok? E temos a primeira perguntinha aí. Então, vamos ver qual é a habilidade, ó. Reconhecer o efeito de sentido decorrente da escolha de uma determinada palavra ou expressão. Então, focar aí em uma palavra ou expressão para reconhecer esse sentido. Lembrando que, como eu falei aí na tirinha, é claro que a linguagem não verbal também vai auxiliar muito na construção desse sentido, ok? Temos lá, então, aí a pergunta. Ao empregar a expressão, ah, tá assim, o autor quis demonstrar que o gato foi. Será que ele foi amável com o dono? Indiferente a toda essa situação? Irônico? Simpático? E será que a cara dele tá de simpatia do Garfield? Ah, eu acho que não, né, Elaine? Ele tá fazendo uma carinha assim, ah, tá sim. Não é? Uma cara irônica, né? E a interjeição, né? A interjeição, junto com a carinha dele, ficou fácil essa, certo? Essa ficou fácil. Quer voltar na tirinha, Elaine? Vamos voltar lá. Olha lá, ó. A última, né? O último quadrinho, tá assim, né? Uma coisa meio debochada. Debochado. Perfeito. Debochado. Mas nós não temos o debochado aí, certo, Elaine? Perfeito. Então vamos lá. Então, Entre as que nós temos, amável? Não. Já podemos tirar, né? Claro. Simpático também. Nem um pouco simpático. Indiferente? Também não, porque houve até uma mudança aí de expressão do Garfield, né? Sim, isso mesmo. Então vamos lá para a resposta. Irônico. Então ele está sendo bem irônico. Até mesmo porque o John não está visualizando ali né, o desenho que ele fez. Aí tem até aquela questão do... Tá implícito aí como se... você não está, mas eu estou bem feliz sim, com o que eu aprontei com você. Tá? E outra, nos primeiros quadrinhos, volta lá, Elaine, a folha em branco, né? Virada, então, na parte que está em branco. E depois ele muda isso e coloca, então, uma expressão aí da folha. Sim, né? terrível. Observando tudo isso. Coisas do Garfield. Do Garfield. Muito bem. Vamos lá, então, para a próxima questão.
Ah, antes tem o comentário, né, da correção. Sim, vamos lá. Alternativa C é a correta, porque a interjeição "ah" presente na expressão, somada à expressão facial do Garfield, demonstra a ironia presente em seu comportamento. Tudo que a gente já comentou aqui com vocês aí, quando a gente foi explicando aí como se complementa a linguagem verbal e não verbal nesse quadrinho, ok? Bom, a próxima, Andreia. Vamos lá, então, a leitura do texto. A história do microscópio. Os primeiros microscópios simples, limitados à ampliação de uma única lente, foram construídos na metade do século XV e utilizados inicialmente para investigar o mundo dos insetos. Por causa da dificuldade em produzir vidro puro na época, as lentes dos microscópios distorciam as imagens e contornavam-nas com halos e espectros de cores. Em 1590, o holandês Hans Janssen e o seu filho Zacarias planejaram o primeiro microscópio. Era composto por uma objectiva de lente convexa e uma lente de luneta côncava, conforme relatou Galileu Galilei em 1609. Outro holandês, Anton van Leeuwenhoek. Olha, parece Leeuwenhoek, ok? 1632 a 1723. Trabalhava numa loja de tecidos e nas horas vagas fazia experiências com vidro moído para produzir lentes. Usava o microscópio para observar os fios e depois passou a examinar a anatomia dos menores animais conhecidos. Ele produziu microscópios tão eficientes que estabeleceu praticamente sozinho o ramo da microbiologia. Aos poucos, ele convenceu uma comunidade científica bastante cética de que uma importante teoria da época, a da geração espontânea, a crença de que organismos vivos podem originar-se de matéria inanimada, era uma grande palermice. Então, disponível lá em site de curiosidades, né? Falando sobre a história do microscópio. Então, nós temos um texto aqui informativo. Sim. Né? Questão. Vamos à questão, vamos saber o que nós precisamos verificar nesse texto por conta da questão que nós temos. Então, a habilidade localizar, né, o descritor aí, localizar informações explícitas em um texto. Significa o quê? Que está lá, não vou precisar inferir, né? Está no texto. Então, de acordo com esse texto, os primeiros microscópios eram utilizados para examinar os menores animais conhecidos, formar halos e espectros de cores, observar fios ou pesquisar insetos. Voltando no texto, Elaine, vamos lá. Olha só, a história do microscópio. Os primeiros microscópios simples, limitados à ampliação de uma única lente, foram construídos na metade do século XV e utilizados inicialmente para, olha só, a gente tem uma palavrinha aqui, para, uma preposição, né, Elaine? Que nós temos também esse para lá na pergunta. Vamos fazer essa relação da pergunta, ó, né, no enunciado da questão, não na pergunta, no enunciado. Pode ir lá, né? Pode. De acordo com esse texto, os primeiros microscópios eram utilizados para. Então, de novo, nós temos a preposição lá no texto, a mesma preposição lá no enunciado. Sim. E essa preposição para, ela indica uma ideia, ela dá uma ideia, ela expressa uma ideia. As preposições, elas ligam as palavras dentro de uma oração, mas elas têm valor semântico. Sim. Certo? Então, o para significa com a finalidade, né? Então, para quê? Qual era a finalidade? Para quê? Para examinar os menores animais, para formar halos e espectros de cores, observar fios ou pesquisar insetos?
Vamos voltar no texto novamente? Olha aqui, ó, os primeiros microscópios, eles inicialmente eram utilizados para investigar o mundo dos insetos. Então, nós temos aqui, ó, uma resposta, né? Uma informação explícita no texto. Voltando às alternativas, examinar os menores animais conhecidos. Não, ele vai falar que... Pode ir lá, Elaine, colocar no texto? Olha só, ele fala que... Mas né, na outra ainda... Olha só, que o Anton fazia isso, passou a fazer isso depois, mas não era essa a primeira utilização, ok? Então, a primeira, voltando às questões, vamos eliminar essa daqui. Eliminamos essa, tá eliminado. Formar halos e espectros de cores, acontecia de formar esses halos aí, esses espectros de cores, esses halos são como se fossem auréolas, né? Como se fossem círculos de iluminação, de brilhos, certo? E os espectros são raios aí de cores, mas não era essa a finalidade. Observar fios, também não era essa a finalidade. Mas no texto que está explícito, pesquisar insetos. Pode colocar a resposta para eles. Muito bem. Então, a alternativa correta é a alternativa D. A informação, então, sobre a finalidade. Finalidade é o para quê do microscópio, colocado depois ali, para quê, aparece de forma explícita no primeiro parágrafo, junto às suas primeiras características. Então, corrigida essa questão sobre a história do microscópio. Isso. E só para reforçar, lá nas APs, as informações explícitas são as que vocês mais erram, né? Então, ó, focar aí nessa correção aqui e outras também. E as explícitas, vamos reforçar aqui. O que está explícito, a gente fala que está na superfície do texto. Você pode ir lá, né, sublinhar, você pode grifar. O que está implícito precisa ser inferido por você, né? Então, a partir daquele texto, eu consigo ter a compreensão eu consigo, vamos dizer, subentender tal informação, né? Eu posso ir para tal informação. O que está explícito está na superfície do texto. Isso. Ok? Próxima agora, Elaine. Ótimo. Vamos lá, então. Temos dois textos aqui para, então, responder a próxima questão, ok? Então, vamos lá. Vestibular, texto 1. A reportagem Vestibular vai mudar tudo, menos o mérito, 15 de abril, é muito boa. Como educador, espero que o novo Enem possa mensurar a capacidade dos candidatos a uma vaga nas universidades, contribuir para a necessária melhoria do ensino médio e fazer com que os candidatos ordenem todas as informações e cheguem a uma conclusão, com melhor capacitação intelectual e cultural. Como que é o nome do autor mesmo, André? Ruvim José Singal. Acreditamos que seja essa a pronúncia correta, certo, Elaine? Vou ler o texto 2, tá? Texto 2. Agradeço pelas informações claras e completas fornecidas pela revista sobre as mudanças do vestibular. Trabalho com orientação profissional em um colégio e utilizei a reportagem, assim como o site da publicação, nos grupos que coordeno. As mudanças são realmente necessárias e preservarão a qualidade do ensino das escolas brasileiras, sobretudo no ensino médio. Nossos jovens precisam ser estimulados a pensar. Betina Adriane Felipe, psicóloga e professora, Florianópolis, Santa Catarina, né? Retirado isso da revista Veja. Então, Elaine, no texto que você leu, o que você coloca de formação principal aí? O que você pode destacar a respeito do que está sendo dito sobre o vestibular? Isso, vamos lá.
Então, aqui a gente já tem a informação de que é um educador, certo? Então, quem está falando sobre isso? Então, é importante a gente pensar quem está comentando, na verdade, né? Esse texto. Então, como educador, espero que o novo Enem possa mensurar a capacidade dos candidatos a uma vaga nas universidades. Então, o que ele está esperando desse novo Enem, desse novo formato aí do texto, ok? Vamos lá, eu espero possa mensurar a capacidade dos candidatos a uma nova vaga nas universidades. E o que mais? Contribuir para a necessária melhoria do ensino médio e fazer com que os candidatos ordenem todas as informações e cheguem a uma conclusão, com melhor capacitação intelectual e cultural. Então, o que ele espera do novo Enem? Quais são os benefícios para os estudantes, né? Então, o que ele quer com isso? Tá? Contribuir. A gente tem alguns verbinhos aqui, né? Uhum. Contribuir, fazer. Deixa eu ver. E que eles cheguem. Ordenem, né? Todas as informações e cheguem aí a uma conclusão com melhor capacitação intelectual. Então, isso é o primeiro texto, isso, certo? Eu vou agora para o segundo, fazer a mesma coisa no segundo, Elaine. Vamos lá. Então, texto 2. Agradeço pelas informações claras e completas fornecidas pela revista sobre as mudanças do vestibular. Trabalho com orientação profissional, então aqui já marca, né, o papel social. Trabalho com orientação profissional em um colégio, utilizei a reportagem, assim como o site, nos grupos que coordeno. As mudanças são realmente necessárias e preservarão a qualidade do ensino das escolas brasileiras, sobretudo no ensino médio. Nossos jovens precisam ser estimulados a pensar. Então, aqui eu tenho uma psicóloga e professora. Lá no primeiro, nós temos uma educadora. Isso. Ok? Então, vamos à questão agora, Elaine? Bora lá. Pode ir. Então, temos aí o descritor. Reconhecer posições distintas entre duas ou mais opiniões relativas ao mesmo fato ou ao mesmo tema que nós vimos aqui, que é o Enem, tá bom? A respeito da reportagem sobre o vestibular, as opiniões dos leitores são antagônicas, ou seja, contrárias, né? Cautelosas, então elas têm cuidado ali com o que eles estão tratando do tema. Complementares, então uma complementa a outra, as informações estão complementando aí. Ou inconsistentes, né? Incoerentes. Ilógicas. Isso, ok? Vamos lá. A gente observando ali o descritor, já tá para a gente ter uma ideia aqui de quais nós podemos retirar, ok? São inconsistentes? Não tem coerência? Tem, né? Então, essa não pode ser por quê? No seu texto, né? O que se pede no seu texto? Pode voltar no seu texto. Vamos lá. No seu texto, porque foi o que você viu, tá? Só para a gente diferenciar. Então, como educador, olha só, as posições até das duas são muito parecidas, né? Porque uma é psicóloga, mas também professora, também educadora, né? Então, o que se espera no seu texto, Elaine? Então, que o novo Enem ele possa mensurar a capacidade dos candidatos a uma nova vaga, a uma vaga nas universidades e contribuir aqui, ó, para a necessária melhoria do ensino médio, que também é comentada lá no próximo texto, certo? Vamos ver aqui. E fazer com que os candidatos ordenem todas as informações e cheguem a uma conclusão, com melhor capacitação intelectual e cultural. Melhor capacitação intelectual e cultural. E no texto 2 que também, eu li, né? Olha só, mudanças são realmente necessárias e preservarão a qualidade, né? A qualidade do ensino das escolas brasileiras, sobretudo no ensino médio. Nossos jovens precisam ser estimulados a pensar. Vamos à questão. Então, vamos lá. Inconsistentes? Claro que não. Né? Antagônicas? Também não. Vimos que eles estão aí na mesma linha. Cautelosas? Também não foram moderadas, ninguém estava com certo medo, né? Se prevenindo de alguma coisa. Então temos aí complementares. E por quê?
As opiniões dos leitores são complementares, pois ambos acreditam que os vestibulares e o Enem, exames de acesso às universidades, possam contribuir positivamente para a melhoria e ou preservação da qualidade do ensino médio. Lembrando que esse ambos está aqui concordando com leitores, Isso. ok? Por isso que ficou no masculino, tá bom? Ótimo. Mais Vamos uma, para a próxima. Aqui, ó, outra tirinha do Garfield. Vamos lá. Ó. Garfield Nature. Acho que eu pronunciei corretamente. Se eu não pronunciei, o professor que está presente aqui, observando, pode me corrigir, que é o professor Mauro de língua portuguesa, mas também de inglês. Falei corretamente, professor? Nature. Ok, então vamos lá. Uma das melhores coisas na fazenda é toda a natureza. Está em toda parte. E aí, mais uma vez, o Garfield pensando, Sim. né? Expressando o pensamento dele. Igual onde você guarda os sapatos. E essa cara dele aí também, né? A mesma. Olha lá, ó. Mudou só o jeitinho, né? A posição, mas a expressão do segundo para o terceiro. Aliás, do primeiro, do segundo e do terceiro, a expressão é a mesma, né? Mas aquele não mudou a expressão, mas a cabeça funcionando, né? Então, uma das melhores coisas na fazenda é toda a natureza. Está em toda parte, né? Mas o John não, o John todo feliz, né? Está em toda parte. E o Garfield, do jeitinho dele, de sempre, igual onde você guarda os sapatos. Terrível, né, o Garfield? Vamos à questão? Então, identificar, né, o descritor, identificar efeitos de ironia ou humor em textos variados. Pensando que, quando nós pedimos para vocês identificarem, né, humor, por exemplo, não significa que vocês vão dar gargalhadas com isso, né? Mas significa que haverá uma quebra de expectativa no acontecimento aí do texto, né? Então, onde houve essa quebra de expectativa, né? Onde houve, então, que é o que é perguntado nesse texto, o tom irônico está presente em que momento? Na primeira observação do rapaz. Pode voltar lá, Elaine? Uma das melhores coisas na fazenda é toda a natureza. Nada aí, normal, né? Sim. Fez uma afirmativa aí. Na expressão concentrada do gato, se a gente observar o primeiro momento, o gato está lá, paradinho, né? Está em toda parte, no que o rapaz acha da natureza, né? Que está em toda parte. Não, ele continua ali alegre pelo que ele está pensando sobre a natureza. Mas a ironia está onde? Vamos lá. Igual onde você guarda os sapatos. Aí tem muita ironia, né, Elaine? Em todo lugar também, né? O que significa? Se você guarda os sapatos em toda a parte, você não guarda, na verdade. Eles estão espalhados, né? Então, vamos lá. Resposta dessa questão. No que o gato pensou sobre os sapatos. Claro, a alternativa D é a correta. E por quê? Porque ao ouvir que a natureza está em toda parte, né? Isso no segundo quadrinho, Garfield fez referência ao lugar onde os sapatos de John estão. Ou seja, também em toda parte. Logo, John é um bagunceiro. Ok? Eu tô aqui rindo e imaginando o sofá, cheio de roupa. Todos os sapatos jogados. Sim. E aí a próxima, né? Vamos lá, então. O descritor estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto, marcadas por conjunções, advérbios, etc. Aqui o que eu sempre comento para os alunos, por mais que você não saiba a definição, lá na hora você fala assim, não sei o que é um advérbio, não sei o que é uma conjunção, mas pela leitura é possível que vocês identificarem aí a ideia transmitida, tá? Então é importante vocês observarem isso. Não foquem muito ali, o conceito, o que é um advérbio, o que é uma conjunção. Mas faça uma leitura atenta e observe aí de que forma que essa lógica no discurso é construída, né? Como que essa ideia vai sendo construída aí no texto, tá bom? Temos lá.
Nesse texto, a expressão em toda parte exprime circunstância de. Então, dá uma ideia de que a Andréia já deu a resposta, Sim. explicando aí a anterior. Dúvida. Está em dúvida? É um lugar? É um modo? Como é que essa situação está sendo desenvolvida? Tempo. Então, o tempo a gente já pode tirar logo de cara. Sim. Né? O modo também. Dúvida? Dúvida alguma. Quer voltar na tirinha? Vamos lá. Olha só. Essa foi é aqui exatamente onde se encontra a ironia, né? Sim. Igual onde você guarda os sapatos. E ele tinha dito antes que estava em toda parte. Toda parte também é lugar. Isso. Né? Onde você guarda os sapatos, logicamente dando ideia de lugar, né? Então, em toda parte aqui, o que nós temos? Ah, se vocês quiserem classificar, nós temos uma locução adverbial, né? Uma locução. Por que uma locução adverbial? Porque é um conjuntinho de palavras com o valor de advérbio. Isso. Então, uma locução adverbial que dá a ideia, que exprime aí lugar. A alternativa B, então, é a correta. A expressão em toda parte exprime circunstância de lugar, por isso a referência foi feita por Garfield. Igual onde você guarda os sapatos. Certo, Elaine? Também, certíssimo. E acabamos aí mais uma etapa dessas correções, ok? Andréia? Muito obrigada, Elaine. Obrigada a todos, beijo, até a próxima. Beijo, nono ano.